Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é Alan, sou psicólogo, mentor acadêmico, também oriento e edito, ajudando aí pessoas a realizar a confecção do trabalho de conclusão de curso TCC. Hoje iremos falar sobre planos e esse assunto é muito interessante porque eu estava vendo aqui que os meus inscritos sempre me mandam mensagens e algumas dessas, tanto no direct como no comentário, também sugerem alguns assuntos como esse. Então vou trazer isso para conversar com vocês. Mas antes de tudo, comente, dê sua opinião, compartilhe para pelo menos 10 pessoas, se inscreva. Isso tudo para ajudar a campanha também do canal Mentalizando Demônios, tá bom? Hoje nós iremos conversar sobre esse assunto porque é interessante, porque também ele está também juntamente com as mensagens que eu recebo, que sugere muito sobre esse assunto. Então eu disse, eu vou conversar com você sobre esse assunto. Porque planos, porque tem muitas pessoas que têm sonhos, têm determinados desejos e objetivos e muitas vezes isso não é cumprido. E a pessoa pode dizer assim, mas eu vou seguir um passo a passo e isso vai acontecer? Não. E também sim, porque isso depende de algumas coisas. Precisa acontecer algumas coisas. Precisa também não só ter somente a organização, mas também o preparo de dentro para fora. Quando eu digo preparo de dentro para fora, é quando a pessoa precisa entender que a pessoa vai desconstruir algumas questões pessoais. Como, por exemplo, se ela não tem o hábito de levantar cedo ou economizar ou fazer coisas que não é de costume, ela vai sair, consequentemente, da sua zona de conforto. E isso vai fazer com que a pessoa entre em um conflito. E esse conflito ele pode fazer com que a pessoa ou tenha resiliência para atravessar sobre aquela tensão toda e passar por aquilo e conseguir entrar na segunda etapa, que seria planejar e aí traçar os caminhos para chegar até a resolução daqueles planos. Mas a pessoa não conseguindo fazer isso, essa pessoa ela vai ter sérios problemas para resolver algumas questões internas. E essas questões internas são muito importantes nesse processo de resiliência, da capacidade de visualizar que existem caminhos, que há possibilidade, que você não é só aquilo, que você também não tem somente essas partes a ser trabalhadas, mas que você tem virtudes, que você pode ir mais além, que você pode também ver os seus limites também. Então, caminhando juntamente com esses fatores, é provável, e isso é uma probabilidade, que você vá alcançando alguns estágios para ir chegando aos objetivos. Você vê que tudo é um processo, tudo você tem que estar se adequando a cada etapa. Isso vai de acordo com a sua estrutura. Vale ressaltar isso porque muitas pessoas baseiam os seus planos nas histórias das pessoas. Eu vejo muito falar sobre pessoas que ficam, olha, não que isso seja o problema, mas isso não deve ser o pilar para conduzir você. Como, por exemplo, ler livros de autoajuda, ler livros de psicologia, ler outras questões de testemunhos de pessoas, depoimentos de pessoas que falam sobre as suas conquistas e você usar como pilar a história da pessoa na questão de como foi resolvido, como foi a resolução, como foi o caminho. Não, você pode usar a história como fator para mobilizar você, sabe? Para ser um condutor nessa chama aí, para reacender ou aumentar essa chama para você ir correr atrás dos seus objetivos e assim você se adequar de acordo com a sua estrutura, o seu tempo, sabe, o que você tem, o que você possui, sabe, as suas limitações e virtudes, elas precisam caminhar juntas nesse processo. Isso não tem a ver com a história do outro, isso tem a ver com a sua história. Então, antes de tudo, pensa nisso, antes de fazer os planos, para você resolver conforme a sua história, sabe, conforme as suas possibilidades, conforme o que você pode alcançar e aquilo que você pode trabalhar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, a sua história sobre planos, o que é que você tem desenvolvido, quais são as suas dificuldades, você pode colocar também.
mas nunca deixe também de deixar o seu like para ajudar na campanha do canal Mentalizando Imunes também, para fazer com que pelo menos 10 pessoas sigam o canal e façam o mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!